Família vascaína, sextou! Dia de cortar o cabelo, porque olha, que é isso, hein? A galera fica me zoando da minha testa. Ó o testão, hein, Thiago? Aí, tá maluco? Vou ficar bem careca. Se liga só, ó o rostinho. Como eu disse, dia de cortar o cabelo e, claro, analisar bem os erros cometidos contra o Melgar, corrigir, porque amanhã tem uma oportunidade muito boa, um jogão contra o Corinthians, pro Vasco caminhar bem, manter essa boa sequência aí no Campeonato Brasileiro, ganhar confiança, porque depois a gente tem aí uma decisão contra o Porto Cabedelo na segunda rodada da Copa Sul-Americana e, claro, vamos resenhar muito sobre essa partida contra o Corinthians. Eu quero trazer aqui alguns comentários do Kleber Gladiador e também do Marcelinho Carioca, falando sobre o nosso adversário, o Corinthians. A gente tem aqui uma informação também que o Vasco pode poupar alguns jogadores. Quero trazer aqui o Thiago Leifert e o Formiga da TNT Sports, falando mais uma vez de Felipe Coutinho. O que é isso, cara? E aí, família, lembra daquela lista que eu coloquei aqui no canal, Seleção Sport TV, que arrancaram uma falta de respeito com o Felipe Coutinho? Eu fiz aqui, ó, o meu dever de casa. Olha só, que trabalho bacana. Olha a letrinha do garoto. É, muita... Ó, tá vendo aí? Dever de casa? Comparando os números de Felipe Coutinho com todos os meias daquela lista. Não colocaram Felipe Coutinho. Você vai ver. Vem comigo aqui. Chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo, além de destacar aqui o Dandan, narrador da Sport TV, que é vascaíno, né? O Beppe vetou o jogo em São Januário e aí ele tá lá, né, questionando no Twitter. Só o Vasco que não pode jogar em casa 2 rodadas, né? Isso é claramente uma injustiça, né? Já que todos os times fazem ali 19 jogos em casa. E aí o Vasco, né, não, tem que fazer 21 jogos fora de casa. É um bom ponto pra gente trocar uma ideia aqui. Então chega aí, sextou. Mas se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, dá aquela força, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e começar trocando uma ideia sobre essa questão, né, de São Januário, que o Beppe vetou. E aí o Dandan levantou a seguinte questão, tá na tela. O Vasco não pode jogar 19 jogos em casa. Desequilibra tecnicamente o campeonato, com essa proibição de São Januário contra o Flamengo e Fluminense. Faz o Vasco jogar 21 partidas fora de casa. Tá certo isso? E aí o ponto da resenha é porque tem um tricolor e um flamenguista respondendo aqui essa postagem. Vamos para o tricolor. Sim, o Vasco vai jogar fora de casa contra Flamengo e Fluminense, já que Flamengo é de Marte e Fluminense é de Júpiter. Espero que o Vasco consiga suportar o desgaste nesses jogos, porque é muito longe de casa. Olha. Ai, tem que ter muita paciência, né? E aí o flamenguista comentou assim, ó. Aí não, Dandan. Quer dizer que desde que você se entende por gente, esses clássicos, o Vasco joga fora? E mais, ano passado o Vasco entrou na justiça para jogar fora. Até concordo que deveria poder jogar em São Januário, mas os últimos episódios da torcida vascaína lá, nesses jogos, prova o contrário, né? E no Maracanã não acontece absolutamente nada, né? Tá certo. Assim, família vascaína, eu sempre comentei isso aqui com vocês, né? Desde que eu tenho canal, eu falo sobre isso. Eu sei que eu não joguei bola, eu não sou profissional, eu não posso falar, mas tenho certeza que um jogador de futebol que joga no Vasco, ele entende dessa forma. Porque não entendo que jogar em casa é somente por você ter a maior parte da torcida apoiando. Você tem que também ter uma questão, uma diferença técnica para o seu adversário que é dentro de campo. Ou seja, acho que os jogadores do Flamengo e Fluminense estão muito mais adaptados ao Maracanã do que os jogadores do Vasco. Eu tô falando alguma besteira? Se um determinado time, joga no ano 40, 30 partidas e o outro joga 2, 3, 4 partidas, meu Deus! Júpiter, Marte, olha o comentário de bosta que tu tem que ouvir. Não faz sentido nenhum, não. Aí vem um amigo ali falar, então por que o Vasco entrou na justiça para jogar uma partida fora? Mas, meu Deus, pra você ver, né? Até um jornalista flamenguista, que é o Eric Faria, falou sobre isso recentemente num programa da Sport TV. Mas, ó, é difícil. Poxa, o Vasco vai entrar na justiça pra jogar no Maracanã contra o Internacional, contra o Grêmio. Inter e Grêmio fazem quantas partidas no Maracanã? No ano? 2, né? Jogam contra Flamengo e Fluminense. Aí o Vasco vai jogar fora? Pelo amor de Deus. Olha a diferença. Flamengo e Fluminense em comparação, tô dando exemplo aqui a Inter, Grêmio, Atlético Mineiro,
fazem 40, 35 jogos. Os outros fazem 2. Claro que, pô. Ai, meu Deus do céu, é muito difícil, família vascaína. Vamos ver, né, a postura do Vasco nesse sentido. Eu vi uma galera, né, defendendo aí uma questão de WO para essa partida, o Vasco não entrar em campo. Eu não sei, né, cara, hoje é muito complicado. 3 pontos podem fazer muita diferença para o Vasco no campeonato, tanto na parte de baixo da tabela, quanto buscar alguma coisa para você, né, melhorar o seu calendário, melhorar para você financeiramente também, né? A gente viu a importância de você chegar longe no Brasileirão, digo bem colocado, porque melhora financeiramente, né? Chegar longe na Copa do Brasil também, claro, só que realmente é uma questão de você lutar, porque isso é muito injusto. Não tem condição, não existe condição de ter 2 torcidas, né? A Polícia Militar não garante segurança, torcida única. Torcida única. É porque eu já falei aqui, é só utilizar do bom senso, né? Se não tem bom senso, chega a ser covardia com o Vasco, porque é uma questão que a gente pode dizer, cara, temporária. Daqui a pouco São Januário vai ser reformado, vai ter capacidade, e aí isso vai passar. Então é uma questão de ter um entendimento que, sei lá, poxa, é o último clássico, Vasco e Flamengo, então vai ser um ano que vai afetar a questão cultural do futebol carioca, né? E eu falei isso aqui outro dia com vocês, por que não tem essa resenha com o Botafogo, que joga lá no Newton Santos? Né? Botafogo joga os clássicos, o mandante no Newton Santos não tem esse papo de cultura, não sei o que, os clássicos tem que ser no Maracanã com o Botafogo. Então isso futuramente vai acontecer com o Vasco também. Então nesse ano de 2025, gente, bom senso. Bom senso. Ou se fosse com qualquer outro time, teria esse bom senso. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente também trocar uma ideia sobre a Copa Sul-Americana, tá na tela para vocês a classificação do grupo. Né, o Porto Cabedelo abriu 2-0 e o Lanús, com um jogador a menos no segundo tempo, conseguiu ali buscar um empate. Então tá tudo igual no grupo, todo mundo com 1 ponto. O Vasco, que agora na próxima rodada, na segunda rodada, enfrenta o Porto Cabedelo em casa e na terceira também joga contra o Lanús em casa. Então 2 rodadas importantíssimas. Por quê, família? Eu tava vendo essa postagem aqui do Nils Colina, bem interessante em relação à classificação na Sul-Americana. Se liga só, estive olhando as pontuações da Copa Sul-Americana desde que a fase de grupos foi incluída e reparei nisso. Somente 2 times que fizeram 13 pontos não se classificaram para as oitavas de final, como primeiro colocado. Bragantino, com 13 pontos em 2024, e Estudiantes, com 14 em 2023. A conta é simples, o Vasco tem que vencer as 3 em casa e buscar mais uma vitória fora. Mas claro, há a chance de se classificar com um número de pontos menor. 13 pontos, digamos que é a pontuação de segurança. Então o Vasco conquistou 1 ponto, né? E por isso aqui a gente fica chateado com o placar final da partida contra o Melgar, porque estava nas mãos, né? 3 pontos, olha, Vasco daria um passo importantíssimo, claro, conseguindo ganhar os 2 próximos jogos jogando em casa. 9 pontos, você dá uma tranquilidade legal em busca dessa classificação, claro, na primeira colocação, porque se você classificar em segundo, você vai ter o playoff, né? Então assim, família, essas 2 próximas partidas têm uma importância gigante, né? Visando aí a classificação. Porto Cabedelo e Melgar jogando em casa, você não pode negociar. Não pode negociar. Eu nunca vi o Porto Cabedelo jogando, mas no nosso caldeirão não tem resenha. O Melgar, a gente sabe, a gente enfrentou agora. Então, assim, a galera tá colocando, né, internamente, o Carille falou sobre isso, altitude e tudo mais. A gente viu que é um time organizado dentro daquilo que eles sabem fazer, que é só jogar bola na área. Então, mostrou organização nesse sentido. Agora, jogando em casa, a bola é nossa. A posse de bola tem que ser nossa. A posse de bola sendo nossa, irmão, não tem outro resultado, é vitória, porque defensivamente foi o que o Josa falou e aquele corte que eu trouxe aqui também no canal, defensivamente eles são fracos e mostraram isso, só que o Vasco deu a bola para o adversário, não conseguiu e aí, né, sofreu ali os 3 gols e acabou sofrendo o empate. Então essas 2 partidas não tem negociação. Agora, contra um time argentino, a gente sabe que já é um jogo mais complicado, os caras sabem catimbar, sempre ali tem uma boa defesa, então já é um jogo mais complicado, mas claro, a gente tem que buscar essa vitória aí também, e aí fora de casa, né, tentar pontuar, pelo menos, né, essa é a resenha. Eu tô confiante nessa classificação aí, família. Seguindo aqui a nossa resenha, para mais uma vez exaltar Felipe Coutinho. Família, eu quero trazer aqui os comentários do Formiga e também do Thiago Leifert. Thiago Leifert perdendo a linha com o passe do Felipe Coutinho para o nosso artilheiro Verratti. Olha só. Que bola do Couto, cara. Que isso, que bola do Couto, velho. Ó, cercado, né? Cercado por vários caras aqui. 1, 2, 3. Tem 3 caras na frente dele, tem mais um bloqueando, 2 na marca do pênalti e ele conseguiu meter essa bola lá. E a posição era boa?
Era boa. Tem um cara os dois zagueiros deram um passinho pra trás. Acho que não... Nossa, foi por muito pouco. Foi esse zagueiro bem do meio aqui que deu um passinho pra trás, foi por muito pouco. Que bola do Coutinho. Que bola. Felipe Coutinho, né? Muito voltou bom, a jogar bola. O gol de Coutinho, né? Aquele gol é o gol de Coutinho. Então, eu queria ver essa chapada. Mais um, aí, né? Ele já fez um esse ano. Sim. São 12 jogos, 5 gols e 1 assistência. Se a gente for olhar para número, puro e simples, daqui a pouco ele pode ter essa temporada a melhor desde 2019, 2020. Quando ele ainda estava no Bayern, beleza, acho que ali no Aston Villa, na transição ali teve algum lampejo, mas depois teve lesão e tal. No geral, essa temporada, se ele mantiver constância, nível e tal, ele pode ter uma temporada muito boa em muito tempo, né? Tipo 5, 6 anos aí que a gente não viu o Coutinho participando tanto. E acho que com a dinâmica legal de ver, assim, mais solto, mais protagonista das ações e tal, com um nível de confiança acima. E aí eu acho que essa é uma ótima notícia pro torcedor do Vasco. Tá aí. Pra complementar tudo isso que foi falado aí, exaltando esse momento, essa boa partida de Felipe Coutinho, tá aqui, ó, interessante. Felipe Coutinho praticamente iguala a minutagem de 2024 com 6 jogos a menos. O elenco principal do Vasco disputou 14 partidas em 2025, totalizando 1.260 minutos. Coutinho esteve em campo em 875, o que representa quase 70% da minutagem total. Em 2024, o camisa 11 atuou 18 vezes, somando 891 minutos dentro do gramado. Na atual temporada, ele só ficou de fora de 2 partidas. Maricá, controle de carga, e Sampaio Correia, edema na coxa. Esse jogo aqui contra o Sampaio Correia foi o jogo que o Vasco jogou antes contra o Fluminense, né? Aí ele sente a lesão, mas marca um gol e aí ele fica de fora dessa partida aqui contra o Sampaio Corrêa. Então é mais um ponto pra gente destacar que fisicamente, eu bato nessa tecla aqui, ele já está evoluindo. Por isso que pra alguns, você é passador de pano. E não é a questão de passar pano pro Felipe Coutinho. É a questão de, num jogo contra o Santos, que ele não foi bem tecnicamente, mas eu analisei a movimentação dele, tentando, dando tapa na frente, tentando fazer alguma pressão, eu já fico, esse é o caminho pra ele buscar a melhora física e aí, consequentemente, a parte técnica vai aflorar, né? O jogador hoje precisa tá bem fisicamente para, conseguir ali entregar o que ele sabe, tecnicamente falando, né, a família vascaína. Por isso, e aí, eu fui aqui para os números, né? Fiz o meu dever de casa, peguei um papelzinho aqui, que minha filha fica pintando, né? E fui ver os números dos meias do futebol brasileiro. Eu posso até mostrar aqui a imagem para vocês, que no programa Seleção Sport TV, cortaram Felipe Coutinho dos melhores meias do futebol brasileiro. E aí você vai falar, Thiago, mas até essa partida ele não estava jogando nada. Não é argumento, porque o Ganso não está atuando e mesmo assim se encontra nessa lista aí. E aí, família, olha só, rapidamente, ó, Neymar, 7 jogos, 3 gols e 3 assistências. Arrascaeta, 10 jogos, 2 gols e 2 assistências. Gerson, 9 jogos, 1 gol, 1 assistência. Ganso não está jogando. Scarpa. O Scarpa estava na lista do Coutinho, não. 13 jogos, 4 assistências. Savarino, 8 jogos, 1 gol, 1 assistência. Everton Ribeiro, 16 jogos, 1 gol, 2 assistências. Matheus Pereira estava na lista e o Coutinho não. 8 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Alan Patrick, muito bom jogador. 10 jogos, 3 gols e 3 assistências. Garro, 10 jogos, 1 gol e 2 assistências. Caridio, botaram na lista também e não botaram o Coutinho. 17 jogos, 2 gols e 3 assistências. Oscar, do São Paulo, 13 jogos, 2 gols e 4 assistências. Deixei por último o melhor, só perdendo pro Neymar, né? Não vou ser clubista a esse ponto. 12 jogos, Felipe Coutinho, 5 gols e 1 assistência. Preciso falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Vamos seguir a nossa resenha e já projetar o jogo importantíssimo de amanhã contra o Corinthians, fora de casa. A gente precisa de um bom resultado e já adianto para vocês que o empate, né, eu entendo que é um bom resultado, mas a gente sabe de toda a dificuldade que o Vasco tem, né, de jogar contra o Corinthians, principalmente fora de casa. Mas, Thiago, você acredita em um bom resultado? Família, acredito sim. E eu quero passar esses comentários aqui, do Kleber e também do Marcelinho Carioca, falando sobre o Corinthians. Acho que corre risco porque não só pelo resultado, mas porque eu acho um time limitado também, Benji. Não vejo o Corinthians tão forte assim como os corintianos veem, né? Eu acho que o Corinthians tem muitas limitações. Eu acho que o Corinthians vai ter dificuldade para classificação. Porque o Gustavo Henrique, né, e o Félix Torres não estavam bem. A nossa lateral esquerda só com a misericórdia, gente. O Memphis Depay, rapaz,
perninha tava pesada, assim, rolando com a bola. Fez uma jogada bonita, quase faz um golaço antes do meio de campo. E só. E mais nada. É muito pouco pela grandeza do Corinthians. O Matheus Donelli não teve culpa, o goleirão, né? A fragilidade da defesa faz com que o goleiro torne presa fácil, né? Igor Coronado não conseguiu desenvolver também, sabe, volta de lesão, mas sabe que o treinador não vai muito com a cara dele. Então o Corinthians, ele não tem um grupo à altura para poder bater de frente com grandes equipes e sonhar com um título. Lógico, sabendo que no futebol tudo acontece, o inesperado acontece, mas com essa equipe a gente vai passar uns sufocos aí, gente. Tá aí. Passando esses dois comentários aqui para vocês, do Kleber Gladiador e do Marcelinho Carioca, qual é a mensagem que você quer passar, Thiagão? Quer um jogo fácil? Quer um jogo tranquilo? Não, família. A mensagem que eu quero passar é que o Vasco tem, sim, condições de chegar lá amanhã, na Neoquímica Arena, não é isso? E conquistar um resultado, sabe? Eu entendo que é um resultado positivo até empatar, porque trazer um ponto fora de casa, ainda mais nesse histórico que o Vasco tem jogando fora contra o Corinthians, que é muito difícil, eu considero um bom resultado. Mas eu quero dizer que a gente tem condições de chegar lá amanhã e conseguir um bom resultado, principalmente corrigindo os erros. O Vasco está errando muito, errou muito contra o Santos, né? Acabou dando um gol para o Santos, e não dá para negar que nessa partida contra o Melgar ficou muito feio, né? As falhas individuais, a maneira que o Vasco se comportou, deixando o Melgar fazer mais de 60 cruzamentos na área. Então, os jogadores, e claro, o Carille precisa ajustar essa fase defensiva do Vasco. Tá muito frágil. E jogando fora de casa, você precisa ser um time mais forte, né? Ia falar fisicamente, que não deixa de ser também defensivamente. Senão você vai ser uma presa fácil jogando fora de casa. E a gente sabe que nos últimos anos, né, nesses campeonatos que passaram aí, o Vasco sempre tem muita dificuldade fora de casa. Sempre é um dos piores visitantes. Então, nosso primeiro jogo fora de casa é ajustar essa defesa e tentar buscar um resultado contra o Corinthians que dá. Além disso, eu estava acompanhando uma live agora, né, de um torcedor, não sei se é jornalista corintiano, e eles não falaram de poupar jogador não, né? Acho que não, sei, eu até comentei isso com vocês no vídeo de ontem à noite, eu não sei a prioridade do Corinthians, por tudo que passou ali no Campeonato Brasileiro, na reta final conseguiu arrancar e até buscar a pré-Libertadores, então não sei a prioridade. Por que eu tô falando isso? Porque o Corinthians perdeu o primeiro jogo em casa na Sul-Americana, e agora joga com outro time fora que ganhou na primeira rodada, que é o América de Cali. Então eu imaginei que de repente ia poupar um ou outro atleta, visando essa decisão aí, que já é uma decisão na segunda rodada da Copa Sul-Americana. Mas vamos ver o que vai acontecer. E aí eu separei aqui, família, o time do Corinthians, que deve ter uma mudança em relação a esse jogo aqui contra o Huracan. O Garro tá fora, o Hugo Souza, né, me parece que tá fora também. E aí o Corinthians jogou com 3 volantes, né? O Carídio, o Ranielli, que tu viu essa resenha do Ranielli? O Vasco, né, tentou a contratação dele, não sabia disso. Pagando até mais que o Corinthians ia pagar, mas ele preferiu jogar no Corinthians. Ele contou essa história lá no podcast do Denilson. Martínez, né, um trio ali de volante. Nesse jogo contra o Huracan, jogou com 3 atacantes, né? Yuri Alberto, Depay e Romero. Mas me parece que o Ramon Dias pode sacar um atacante aqui e colocar o Coronado para jogar de meia armador. Esse deve ser aí o time do Corinthians para enfrentar o Vasco. Foi muito criticado aí pelo Marcelinho, né, a lateral esquerda, que começou com o Bidu, depois não sei se o Hugo entrou, mas contra o Vasco deve ter um lateral que é bem melhor que esses dois, que é o Angeleri. Joga muito bem, vi alguns jogos dele, realmente bate bem na bola, cruza bem, então o Vasco tem que ficar de olho também. Mas quando você olha aqui, cara, o time no papel do Corinthians, claro, tem bons jogadores, entendo que tem um meio campo aqui mais físico, e o Vasco vai ter que competir nesse sentido. Carrilho corre bem, Ranielli, Martínez, muito forte fisicamente. O Vasco deixa a desejar, nesse sentido, mas olhando aqui no papel, o Vasco tem condições, cara, tem condições, e é aquilo, né, passar uma mensagem pro torcedor, pro próprio elenco internamente, que dá, né, dá, a gente tem que dar um próximo passo, e nesse tipo de jogo, nesse nível, né, de enfrentamento, poxa, não ser um adversário facilmente, né, frágil, e dar facilidade para o adversário ganhar da gente, né, família vascaína. E aí tem alguns pontos pra gente trocar uma ideia em relação ao Vasco. Eu queria comentar primeiro sobre a questão do Payet. Tá aqui, ó, Dimitri Payet entra no seu último mês de contrato com o Vasco da Gama. E aí o Leonardo Baran, não sei se ele tem alguma informação, porque sinceramente o Baran, né, fica... Você me entendeu, mas ele falou aqui que o Payet e Vasco buscam acordo. Eu já ouvi isso de outro jornalista, acho que é o Fábio Torres, né? Mas vamos ver como é que vai ficar essa situação. Já deixei aqui a minha opinião. Só renovaria com o Payet se reduzir bem esse salário. Muito bem esse salário, mas muito, reduzir muito. E aí, família vascaína, para finalizar, tá aqui, ó. Vasco pode ter algumas modificações
para enfrentar o Corinthians. E aqui 2 jogadores, né, a informação do Joel Silva, Coutinho e Paulinho, que se recuperaram recentemente de lesões, serão avaliados nesta sexta-feira. Então, existe uma possibilidade, é claro, do Payet começar jogando aí, né, contra o Corinthians, e o Paulinho, que eu sou muito fã, que eu gosto muito e acredito muito nele pro restante da temporada, mas não dá pra negar que vem de 2 partidas aí que não tá legal, né? Não tá legal. Então o Vasco tem ali como opções, né? Podemos dizer Matheus Carvalho, Tietê, Jair. De repente, né? A gente não vai sentir tanta falta assim do Paulinho, porque vem mal, mas eu confio nele e acredito que ele tem que ter uma sequência também de titular. Coutinho é aquilo, eu sei que muita gente vai ficar com raiva, tá aí, chinelinho, mas eu prefiro, né, segurar o Coutinho, se tem um entendimento que não, né, forçar aí uma lesão e o cara ficar fora 30 dias, não vale a pena. Melhor segurar aqui nesse jogo, não tem o Payet, então bota o Payet pra rolo, vamos ver como ele vai se sair nessa partida, e aí você consegue ter o Felipe Coutinho inteiro para partidas dentro de casa, que a gente não pode nem negociar. Porto Cabello, Sport e Lanús. É assim que eu penso. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco. Valeu, fui!